Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Veja então os principais assuntos do programa de hoje. Saiba o que muda na situação dos municípios que possuem uma agroindústria instalada. No quadro Temática, presidente do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esclarece sobre recursos para investimento. Vamos saber também que mesmo nas estiagens é possível ter lavouras bonitas. Comitiva catarinense vai até ao Paraguai para discutir a situação da falta de milho. E todo o milho que nós originar do Paraguai, a tributação é zero. Então, quer dizer, Santa Catarina não tem o ônus. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Somos feitos de valores. Fertilizantes Fecoagro. O adubo do cooperativismo catarinense. E Sescoop Nacional. Somos Coop em Santa Catarina. Na série Made in Santa Catarina de hoje, a equipe do programa de TV ND Agro vai mostrar que nos municípios onde existe uma agroindústria instalada, há maior desenvolvimento e prosperidade. A região oeste do estado, por exemplo, que concentra grande parte destas indústrias, focadas no processamento de carnes de frango e suíno, registra um dos melhores índices de desenvolvimento humano, IDH, em todo o estado. A presença do agronegócio gera riquezas para as cidades e também mais qualidade de vida para os moradores. Chapecó, a maior cidade do oeste de Santa Catarina, acelerou o desenvolvimento e nos últimos anos pulou do 6º para o 4º lugar no ranking de movimentação econômica no estado, ficando à frente, por exemplo, da capital catarinense. Chapecó passou do movimento econômico de 6 bilhões em 2019 para 7 bilhões e 900 em 2020. E um dos grandes responsáveis por esse crescimento econômico foi o agronegócio, setor que predomina no oeste do estado. Entre indústrias e comércio, Chapecó tem mais de 400 empresas diretamente ligadas ao agronegócio, que juntas somam cerca de R$500 bilhão em arrecadação e geram milhares de empregos. Sobram vagas de trabalho. Só no município são 800 postos abertos, à espera de mão de obra. O agronegócio também contribui para aumentar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede o grau de desenvolvimento econômico e social das cidades. Dados da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro mostram que Chapecó tem o 2º melhor IDH do estado e o 25º no país. Então, quando a gente fala de agro, e isso é muito perceptível aqui nos municípios próximos, que tem algum abatedouro, tem algum frigorífico, é perceptível que esses municípios têm um desenvolvimento, uma qualidade de vida maior que os municípios que não têm uma presença tão forte do setor agroindustrial, onde nós temos a presença do setor do agro. As agroindústrias têm pleno emprego, como é o caso aqui de Chapecó. Então, nós vamos buscar mão de obra em outros municípios para atender as nossas agroindústrias e acaba isso afetando e melhorando principalmente a qualidade de vida das pessoas. Sim, uma agroindústria instalada no município gera prosperidade. É o que se vê pela região oeste, pujança econômica por todos os lados. A Cooperativa Central Aurora Alimentos, uma das principais agroindústrias do país, nasceu em Chapecó e faz a economia girar em Santa Catarina há mais de meio século. Uma indústria, além de gerar empregos, resolvendo muitas vezes a questão econômica das famílias, ela tem a propriedade de gerar todo um reflexo econômico e social. Basta dizer que em Santa Catarina, no ano que passou, nós geramos 639 milhões de ICMS, que é o tributo que é repassado aos cofres públicos estaduais e que depois retorna a cada um dos municípios para as prefeituras fazerem as obras públicas e outros atendimentos sociais que é inerente ao papel público. O agronegócio impacta uma cadeia gigante que vai do produtor, da agroindústria, aos setores de transporte, metal mecânico, insumos, tecnologia, só para citar alguns.
a presença do agro nessas cidades, ela torna a economia mais dinâmica. Então, tudo que as riquezas que o agro produz, elas acabam irrigando a economia do município e a economia local. Eu diria, uma década, nós vamos ter aqui uma Europa muito competitiva para continuar a ser o grande propulsor do desenvolvimento desta região. Vale lembrar e reforçar que toda essa riqueza produzida pelo setor do agronegócio só é possível porque lá na ponta há milhares de produtores comprometidos que trabalham para levar para o mundo proteína de excelência. Nós temos em Santa Catarina, entre integrados e cooperados no sistema de criação de aves e suínos, mais de 19 mil famílias. 19 mil famílias que tomam todos os cuidados na produção, que cuidam muito do nosso tripé de sanidade, nutrição e genética. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta quarta-feira, temos a participação do presidente do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rui Schneider da Silva. Ele faz esclarecimento sobre recursos para investimento. Meus amigos, nós gostaríamos de dar alguns esclarecimentos aos nossos associados do Sicoob, a respeito dos recursos que nós tínhamos programado de 200 milhões de reais para investimentos. Ocorre que o governo federal suspendeu o repasse desse recurso e, portanto, nós ficamos impedidos de tocar adiante os projetos que já estavam nas nossas filiadas, nos nossos associados, projetos que estavam com as propostas já todas encaminhadas e prontas para ser liberadas. E o governo suspendeu esses recursos e a presidente da Comissão de Orçamento do Congresso prometeu que fará amanhã, 22/3, análise da PLN 1/22, que essa sim, ela vai novamente tratar sobre os assuntos da liberação dos recursos de investimento para o Brasil inteiro, não só para Santa Catarina, para o Brasil inteiro, e que isso aí já tinha sido inclusive publicado no Diário Oficial da União, mas foi postergado. E nós gostaríamos que os nossos associados soubessem que isso ocorreu em virtude dessa postergação que o governo federal fez, entendeu? Não é as cooperativas, de modo geral, nem do Sicoob, nem de outras cooperativas, que talvez ficaram com os recursos retidos. Mas tão logo seja aprovado esse projeto de lei pela Câmara, os recursos deverão ser repassados via BNDES, via Banco Sicoob ou BRBE, e estará à disposição dos associados através de nossas cooperativas. Então, nós gostaríamos apenas de fazer esclarecimento que aqueles recursos, aquelas propostas que forem encaminhadas, elas estarão aptas a serem liberadas logo que o governo autorizar, se é que for essa autorização ocorrer realmente amanhã na Câmara Federal. Ok? Muito obrigado. E veja o que teremos no próximo bloco. Vamos saber que, mesmo nas estiagens, é possível ter lavouras bonitas. Comitiva catarinense vai até o Paraguai para discutir a situação da falta de milho. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado.
Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. No Sicoob é assim, você integraliza a cota capital e pronto, já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos e pá, concorre a mais de 3 milhões em prêmios. Ou pega crédito e tcharam, também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances. Quanto mais serviços e soluções do Sicoob você usar, mais chances de ganhar milhões em prêmios. Grandes prêmios, grandes chances. Faça parte e concorra. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da FECOAGRO, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da FECOAGRO e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da FECOAGRO, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. O programa Terra Boa, o troca-troca do governo do estado, é considerado o maior investimento voltado aos pequenos produtores rurais de Santa Catarina. Em 2022, a Secretaria de Estado da Agricultura vai liberar mais de 100 milhões para apoiar o agricultor. Serão cerca de 80 mil produtores atendidos. Vários governos vêm aperfeiçoando, nós procuramos aperfeiçoar ainda mais. Incluímos cereais de inverno, cereais para silagem, a base de cereais de inverno. Nós incluímos também a melhoria nas cotas de calcário, semente de milho, kit forrageira, kit solo saudável, kit apicultura e também abelha rainha. É um programa que vai na veia, ou seja, chega na casa do produtor. O programa Terra Boa tem a participação da FECOAGRO e das cooperativas catarinenses. FECOAGRO, praticando e estimulando a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Lavouras bonitas e produtivas em época de estiagem? Isso é possível sim, com tecnologias conservacionistas. No oeste do estado, região afetada pela estiagem, tem produtor que não sofre tantos efeitos da falta de chuvas na região, porque mantém o solo protegido com coberturas, faz plantio direto, terraceamento, semeadura em nível. Ele aplica as tecnologias orientadas pela Ipagre e está feliz com a lavoura de milho safrinha. Confira agora na reportagem do programa de TV SC Agricultura.
Alguns agricultores catarinenses têm menos prejuízos na estiagem que outros. Ocorre quebra na produção, mas não é tão significativa. A solução está aqui no solo, o melhor reservatório de água. Nós vamos conhecer agora as tecnologias conservacionistas recomendadas pela EPAGRE que amenizam os efeitos da falta de chuvas. Então, aqui no oeste de Santa Catarina, nós estamos numa região onde temos a presença de estiagens frequentes e, por outro lado, também chuvas intensas, que podem levar toda a água que cai para locais que não é do interesse da lavoura. Então, por isso, a gente sempre tem que ter um planejamento, né? Um planejamento junto com o produtor, para ter algumas técnicas que favoreçam a nós manter a água na lavoura, né, a água das chuvas, propiciar para que as plantas possam absorver essa água que esteja caindo e ter também plantas de cobertura permanentes no solo. Inclusive faz silagem todo ano, que é o jabá. Nem parece que o agricultor Donizete Vicentim está enfrentando uma das estiagens mais severas dos últimos tempos. Ele mora no município de Bom Jesus, no oeste catarinense, região afetada por uma estiagem histórica, causada pelo baixo volume de chuvas. Mas o que se vê é a lavoura de milho safrinha assim, bonita, com expectativa de uma produtividade muito boa. Antes do milho, o agricultor colheu soja nesta área, também com resultado acima da média da região. Segredo não existe, é capricho, solo bem cuidado, investimento em tecnologias que retêm a água na lavoura e que ela esteja disponível para as plantas também nos períodos de escassez. A gente vem há mais de 3 anos fazendo uma recuperação do solo. Anos atrás, aí, com bastante volume de chuva que tem ocorrido na nossa região, causaram aqui algumas erosões e danificou o solo, levou os nutrientes embora. A partir daí a gente passou a pegar algumas orientações técnicas com a EPAGRE e passou a fazer uns terraceamentos, né, curvas de níveis para manter a água dentro da propriedade. A área da propriedade é de 29 hectares, 22 são cultivados com lavouras. Donizete segue os princípios da agricultura conservacionista. Com a orientação da EPAGRE, ele fez terraceamento, mantém o solo sempre coberto com plantas ou palhada, faz plantio direto, rotação de culturas e semeadura em nível. Tudo isso significa mais água no solo e resiliência hídrica. A soja nós conseguimos fechar aí num ano crítico de chuva, que foi dezembro para a nossa região, praticamente não choveu. Nós fechamos com 48 sacas por hectare. E a média dos agricultores aqui, como é que foi? Conseguimos superar a média, até agora não tenho escutado histórico de produção maior de lavouras daquela época, né? Eu acho que toda essa questão de composição, de matéria orgânica, de manejo, de recuperação de solo e tal, fez com que a gente subisse no mínimo 5, 6 sacos por hectare em relação às demais áreas de vizinhos ao redor aí. E o milho, qual é a produtividade que você espera? Olha, para este ano, como a gente conseguiu plantar já mais no cedo e ela está se desenhando bem, eu imagino, espero colher pelo menos uns 100 sacas por hectare, que é o potencial para a safrinha. Denis da Silva é extensionista rural da EPAGRE em Bom Jesus. Ele está sempre atento às melhores tecnologias que podem ser utilizadas pelos agricultores. É o desafio constante de vencer os obstáculos na agricultura, principalmente em tempos difíceis como este. Então, o primeiro passo que a gente fez aqui foi caminhar na lavoura com o produtor. Passamos aí uma tarde coletando, escavando o solo, abrindo trincheiras e analisando o perfil do solo, qual era a situação. Onde a gente constatou que a gente tinha um problema sério de infiltração, né, de permeabilidade de água. Então, a partir daí, a gente traçou um plano, né, sentamos no escritório e fizemos alguns planos de ação para com a propriedade, né. Então, imediatamente a gente iniciou
o trabalho com os terraços para evitar aquela erosão absurda que acontecia. Então a gente resolveu o problema hidráulico que a lavoura tinha e traçamos um plano de manejo a longo prazo, onde contemplava a rotação de cultura, né, entrando plantas melhoradoras, né, inclusive o milho foi estratégia que a gente desenvolveu nessa conversa, nesse plano de trabalho, para aumentar a permeabilidade do solo, injetar matéria orgânica no solo, a fim de que tivesse mais fluidez, mais fluxo de água dentro do perfil do solo, né. Nos últimos anos, aí, 4, 5 anos, ocorreram assim algumas erosões, né, chuvas torrenciais como deram na região. Se você puxar os históricos, isso consta, e isso danificou bastante o nosso solo. A partir daí, com as orientações técnicas, principalmente da IPAGRE, a gente conseguiu encontrar uma alternativa de manter o solo, fazer terraçamentos, né, curva de nível, base larga, para nós poder conservar a água dentro da propriedade. Como é sabido, a cadeia de proteína animal catarinense vive um momento delicado. A falta de milho para a produção de ração tem tirado o sono de muita gente por aqui. Os suínos, as aves e as vacas de leite precisam desse insumo para sobreviver. Hoje o nosso déficit de milho passa dos 6 milhões de toneladas. E para manter as cadeias ativas, a FECOAGRO tem buscado aproximar soluções. E uma delas está justamente no Paraguai, como nos mostra o programa de TV Cooperativismo em Notícia. A força agrícola nesse pedacinho de mundo é algo extraordinário. Onde as máquinas roncam, brotam resultados. E foi graças às tecnologias empregadas, à desburocratização do setor e os investimentos em infraestrutura portuária que fizeram do Paraguai esse fenômeno do agronegócio. Nesta safra, serão 15 milhões de toneladas de grãos, 3,5 milhões só de milho. E foi esse cereal, tão necessário para a cadeia de proteína animal, que trouxe para cá uma comitiva brasileira. A ideia é fortalecer os negócios de fertilizantes em troca de milho. A primeira reunião de alinhamento aqui em Foz do Iguaçu foi entre a direção da FECOAGRO e a direção da LAR, operadora de negócios no Paraguai. O foco esteve voltado para a área de adubos especiais. A missão, a partir de agora, é desenvolver esse trabalho em território paraguaio com os agricultores paraguaios. Para nós é muito mais fácil de negociar, porque correr o risco cambial nas exportações do fertilizante e na importação do grão, sempre a gente fica preocupado, porque são negócios de longo prazo e a variação do nosso real ela é muito brusca e às vezes nos pega no contrapé. Como se exporta em dólar e se importa em dólar, nós já estaremos redeados automaticamente. Então é mais um avanço, mais uma possibilidade de ampliar os nossos negócios. A equipe da Granosul Corretora, da LAR Paraguai e da própria FECOAGRO vão definir as regras de atuação e colocar em prática um movimento de parceria com foco em produtividade. Como é que você sentiu a receptividade da LAR? Olha, na verdade está em linha com o que nós estamos buscando. As cooperativas também estão buscando inovar e trazer essas novas tecnologias aos seus associados. Com isso é o que nós juntos vamos construir um plano de negócio, beneficiando aí a FECOAGRO, a LAR e principalmente os produtores aí que usam nosso fertilizante. Eu acho que uma ação bem feita e com bons resultados, nada mais nos resta de pensar em aumentar significativamente a venda, tanto a exportação de produtos fertilizantes diferenciados e no volume total também. Tem muita área para ser explorada ainda? Muita. Ainda há pouca exploração, principalmente na safrinha. A gente tem muita soja sobre soja, o produtor não tem uma rentabilidade boa aí. E a gente acha que entrando mais forte na safrinha com o milho, principalmente, há uma grande possibilidade de avançar aí. Assim que os negócios avançarem, os processos aduaneiros também ganharão agilidade. Por isso viemos conhecer o Porto Seco de Foz do Iguaçu, para entender o dinamismo desse processo. Afinal, por aqui passam 170 mil caminhões por ano, grande parte deles com cereais. O que eu sempre falo, né,
Com a dificuldade do cliente apontando para a gente como concessionária, a gente sempre busca a solução para a gente poder entregar o melhor, né? Então a parceria é que sempre a gente leva sempre em linha. Outro ponto debatido no encontro técnico entre a Granosul, a FECOAGRO, a Alsesc, a Aurora Alimentos e o governo do estado foi a questão tributária. Os números mostram que importar milho do Paraguai é mais vantajoso para Santa Catarina porque não haverá incidência de ICMS, por exemplo. Santa Catarina hoje tem um custo tributário, vamos falar assim, uma evasão fiscal, para trazer milho do Brasil Central, porque tem ICM na parada. E todo milho que nós originar do Paraguai, a tributação é zero. Então, quer dizer, Santa Catarina não tem o ônus de trazer milho de outros estados e pagar um custo tributário que hoje monta algo em torno de 800 milhões, 900 milhões de reais por ano, só no milho, sem contar os farelos de soja. E nós vemos o Paraguai como o grande canal para que a gente consiga fazer isso e com certeza daí nós vamos estar fortalecendo nossas indústrias de carnes e melhorando o sistema como um todo e nos não depender de milho tão distante e até pensando em importações muito difíceis de se fazer. Santa Catarina precisa importar mais de 5,5 milhões de toneladas de milho por ano e o Paraguai é um grande canal para nós suprirmos a cadeia de milho. Por isso nós estamos buscando entendimento com todo o setor produtivo para construirmos políticas públicas que consolidem a relação de Santa Catarina com o Paraguai, no sentido de nós garantirmos a oferta de milho para o agronegócio catarinense. Em relação à rota do milho, o levantamento apresentado no encontro detalha cada caminho possível, mas apenas um tem potencial de gerar segurança e redução de custos. A rota, ela não é só o quilômetro. Nem sempre o quilômetro mais perto é o mais barato. Às vezes, o quilômetro mais longe, em que você tem uma agilidade muito maior nesse processo de fronteiras, ela pode se tornar mais barata. E com as boas discussões sobre os caminhos para trazer milho para Santa Catarina, encerramos o nosso programa de hoje, deixando um forte e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.